Boa noite, programa aí agora José, com os mesmos problemas já velhos conhecidos, nosso de áudio. Uma hora some, outra hora aparece, outra hora some, e vamos aqui levando para vocês mais um programa. E agora José, deixa eu baixar o fundo aqui, que o fundo tá alto, não é? É isso aí, agora sim. Boa noite, Guedes. Boa noite, Omar. Boa noite, ouvintes do Cultura Online Brasil. Este é o programa Agora José, um programa que discute a educação direto dos nossos estúdios em Guarulhos, com transmissão para a Cultura Online Brasil e para a Rádio Internacional Lusófona em Portugal. O programa Agora José vem discutindo no primeiro bloco o Plano Nacional de Educação. Semana passada nós trabalhamos o primeiro bloco, a primeira meta. Né? Dentre as 20 metas do PNE, a primeira meta fala sobre a educação infantil. Falamos sobre as estratégias, né? Isso. Nós falamos das estratégias da educação infantil. E agora vamos falar da segunda meta, que fala sobre o ensino fundamental. A grande meta do ensino fundamental é universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam esta etapa na idade recomendada até o último ano de vigência deste PNE. Agora, como isso será possível, né? Bom, nós temos 13 itens, né? 13 estratégias estabelecidas no PNE que poderá ou não fazer com que se atinja esta meta maior, né, do PNE. Exato. A primeira estratégia fala sobre direitos de aprendizagem. Então ela diz assim, que o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os estados, Distrito Federal e os municípios, deverá até o segundo ano de vigência deste PNE, ou seja, até 2016, elaborar e encaminhar ao Conselho Nacional de Educação, precedida de consulta pública nacional, ainda tem esse detalhe, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os alunos do ensino fundamental. Então, quer dizer, depende da colaboração do governo federal, dos estados, do município e do Distrito Federal em conversar entre si, o que é uma tremenda dificuldade. Exatamente. Por conta de problemas partidários, o que a gente já vem falando, que né? Na prática é isso que aqui acontece, né? E, além disso, a questão da consulta pública. Agora, a grande discussão aí que eu levanto é como será realizada essa consulta pública. Quais os meios que serão utilizados para a consulta pública. Como vai ser feito definir isso? O que é público, né? Sim. O que é a consulta pública. Porque não adianta abrir a consulta pública e participar sempre os mesmos grupinhos, né? Que é o Conselho Nacional de Educação, todos pela educação, o Conselho Estadual de Educação e o Conselho Municipal de Educação, que infelizmente quem participa não é a grande população, não são os professores, não é a comunidade. Normalmente os professores e a comunidade, né, acabam ficando de fora, não é? Vamos ver se essa consulta pública se vai resultar em alguma coisa, porque é muita coisa para ser feita, né? Quando você põe governo federal, estadual, municipal para conversar, eles são terríveis, né? Por conta dos partidos. Então fica um vai e vem, e a coisa não vai, né? Tanto é que o PNE demorou 4 anos para desencantar, né? Isso é uma outra coisa também que a tendência é a mesma, né? Eu imagino e espero, né, que seja criado, por meio eletrônico pelo menos, a livre consulta, a livre manifestação daqueles que tendem a contribuir. Né? Se você fizer uma discussão centralizada por um site único, né, que centralize essas discussões, onde possa haver a participação séria de toda a sociedade,
aí sim a gente pode considerar uma consulta pública. É. Agora, se for ficar nos nichos, né? Nos clubinhos, Dos clubes, né, aí... bom, é mais uma para não acontecer, né? É. A estratégia 2, ela fala em pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e municípios no âmbito da instância permanente de que trata o parágrafo 5º do artigo 7º do PNE, a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental. Isso é outra coisa também que dá muito pano para manga, né? Estabelecer uma Base Nacional Comum do Ensino Fundamental é uma coisa um tanto quanto utópica, preocupante, eu diria, né? Porque aí você está estabelecendo um currículo comum, que vai desde de Roraima até o Rio Grande do Sul. É, né? Complicado. Bom, se nós tratarmos dos componentes curriculares normais que a gente tem, tipo matemática, física, química, português e outras, a base comum até é possível, porque não muda nada. A língua portuguesa falada no Rio Grande do Sul é a mesma falada no Acre. Mas olha a dimensão dessa, mas existem, dessa meta, né? Falar do a cultura é diferente. Falar do ensino fundamental é falar do primeiro ao nono ano. Né? Porque nós estamos falando do ensino fundamental, Exato. ele vai do primeiro ao nono ano. E aí nós temos que deveria servir para nortear uma base comum, deveria ser os PCNs. Os PCNs eles já foram elaborados para isso, para que eles servissem para uma base comum. Bom, aí também é uma grande oportunidade, não sei se você concorda comigo, de fazer esse entendimento a respeito do currículo, uma grande oportunidade de definitivamente instalar temas transversais. Que já tem no PCN, que existe, mas não é feito. Não são contemplados, né? Ele acaba sendo minimamente contemplado quando um autor de livro didático pega esses temas transversais para poder transformar isso em livro. Mas, caso contrário, o currículo estanque, né, o currículo sistematizado, que vem, muitas vezes prontas por algumas secretarias aí de educação, ele não dá brechas, não dá margens para o trabalho com... Quer dizer, é aquela escola tradicional, na verdade, né? Sim. Você não sai daquele âmbito fechado das ciências, quer dizer, não mudou nada. Continua sendo a mesma escola de 50, 60, 100 anos atrás. Né? Então, me parece aí uma grande oportunidade de instalar definitivamente os temas transversais, eles fazerem parte do currículo e, a partir daí, então, começar a fazer parte do dia a dia. Agora, novamente, me preocupa quem vai fazer isso. Porque o currículo ele expressa o desejo de um determinado grupo, envolvido na sociedade. Agora, esse grupo... nem sempre ele expressa os reais desejos de uma sociedade. E sim, de uma parcela da sociedade. Então, me preocupa muito quem vai ter o poder dessa caneta. Isso é altamente preocupante dentro de um viés político, ideológico, independente aí de que ser mora de um o perigo, lado ou né? de outro. É aí que mora o perigo, que a gente tem falado constantemente aqui, que a política educacional ela tem que ser apartidária. Não tem como. Se muda o político, muda o partido, muda a educação, muda tudo. Como é que nós vamos atingir algum lugar dessa forma? Não vai. Eu acho que é nadar contra a corrente. Quer dizer, você está indo para frente, de repente você vira para a direita, vira para a esquerda, ou mudou de novo, vira para lá. Vira para cá, não sai do lugar. Quando vê, está virando em volta, né? Então, é perigoso. Deve ser feito isento, deve ser algo a ser feito com isenção de ideologias. Deveria. Né? Deveria. Deveria.
O terceira estratégia diz respeito ao acompanhamento individualizado. Criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos alunos do ensino fundamental. Como assim? Não, você criar um mecanismo, agora sabe-se lá qual, Mas, né? Mas que seria nível? A que Um nível? acompanhamento individualizado dos alunos do ensino fundamental. Esse acompanhamento, eu imagino que ele tenha que ser sistematizado e seguido por todas as secretarias estaduais Sim. e municipais. Eu imagino que seria não seria um censo, porque o censo tem a sua periodicidade, né? Mas um mecanismo de controle individualizado, isso vai ter que ser uma plataforma online. E teria que ser algo muito padronizado bem realmente, porque Sim, tem que ser padronizada. senão você também não consegue chegar a lugar nenhum, né? Se cada município, cada estado tiver um sistema, e já é notório isso aqui no Brasil, que um sistema de um estado não conversa com o outro, né? Haja visto as nossas polícias, né? Cada estado tem a sua polícia, seu sistema, e ninguém se entende, porque se precisa consultar alguma coisa fora de São Paulo, por exemplo, você não consegue. Então o sistema tem que ser único para todos. E esse acompanhamento individualizado, como ele tem que ser acompanhado sempre, então aí entra as questões, por exemplo, de excesso de faltas, Exato. notas baixas, Exato. Ou seja, tem que ser algo que seja alimentado, no mínimo, bimestralmente, para que haja o real Com acompanhamento. uma certa frequência para que você tenha um acompanhamento realmente. E outra, né? Isso tudo, também nós estamos falando desse acompanhamento. Antes disso, você tem que implantar qual é o currículo também, certo? Sim, isso é Porque concomitante. né? O que a gente está falando aqui é concomitante. A coisa... É um junto com o outro. É muito trabalho, é muito serviço. Sim. Né? É o tipo do negócio, né? Que 10 anos não vai Isso sair. lembrando que nós estamos beirando aí as eleições 2014, Para tudo, né? em que o Congresso male funciona, É. né? E para tudo, né? E que muitos integrantes de autarquias e de instituições estão mais preocupados com as eleições do que propriamente com o Sim. andamento desse... Sim. Bom, o item 2.4, monitoramento do acesso e permanência, está ligado ao 2.3, né? O que a Sim. gente acabou de falar. Diretamente, né? Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda, bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências nas escolas, visando o estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos alunos, em colaboração com as famílias, com os órgãos públicos de assistência social, saúde, proteção à infância, adolescência e juventude. Está ligado ao acompanhamento individual, porém ele requer aqui um carinho maior àqueles que recebem algum tipo de benefício, assistência né? social, Assistência social, exato. por parte do governo. Isso, de alguma forma, já vem sendo feito, porque de tempos em tempos os familiares têm que se apresentar, com as declarações da escola. Então a escola E ela é feito esse acompanhamento de frequência, pelo menos, né? O pai ele vai até a escola, eu não sei lhe dizer se é mensal ou bimestral, mas o pai vai à escola, pega essa declaração e tem que se apresentar, né, na assistente social para continuar do recebendo esse benefício. Se a criança deixa de frequentar a escola, não está frequentando ou tem uma frequência muito elevada, a escola então não deve fornecer esse documento, e aí o pai vai ter que se explicar, né, o que a gente não vê, eu pelo menos não tenho visto, é quando, no caso do Bolsa Família, aí, a criança começa a faltar, né? E até chega a perder, a família chega a perder esse benefício. Eu não vejo que essa família seja chamada pela assistência social ou acompanhada pela vara da juventude e infância para explicar o porquê. Isso eu não tenho visto. Em teoria, Omar, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele obriga os pais ou tutores, né, que necessariamente não estamos falando de pai, mas aquele que toma conta, filho, né, a criança vive,
Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente ela estabelece a obrigatoriedade da matrícula e do acompanhamento à escola. Entretanto, quando o aluno se evade à escola ou quando há um número muito alto de ausência, os pais devem ser convocados à escola, os pais ou tutores devem ser convocados à escola. E aí a escola que encaminha? Para prestar esclarecimentos. Muito bem. Se convocado e não comparecido, ou se convocado, comparecido e continuar faltando, cabe à escola encaminhar ao Conselho Tutelar para que o Conselho Tutelar então chame os pais e aplique as medidas cabíveis, que necessariamente passa pela orientação, na primeira vez, advertência, 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 advertência. Muito bem. Quando isso formar um processo, isso vai então para a vara da infância, onde o Conselho Tutelar chega e cobra. Olha, e aí? Vai ser feito o quê? Acontece que isso, na mão da vara da infância e da juventude, vai depender muito do juiz e da estrutura que ele tem disponível lá. Se a gente pegar, por exemplo, no interior de São Paulo, a cidade de Fernandópolis, em Fernandópolis, o juiz já saiu na mídia várias vezes, porque ele multa os pais, Exatamente. Ele aplica a pena socioeducativa. Isso já não acontece na região metropolitana, nos grandes centros urbanos. Aí você me pergunta por quê? E eu lhe respondo, não sei. Em Guarulhos, por exemplo, a gente sabe que não acontece muita coisa. Eu estou falando tudo isso assim, eu estou falando tudo isso porque nesta semana que se passou, eu tive a oportunidade de conversar com um conselheiro do Conselho Tutelar, e nós tivemos uma longa conversa sobre isso. Nós abrimos a legislação para ler juntos, foi uma conversa muito proveitosa, e infelizmente o que o conselheiro me falou foi isso, que depende muito do juiz que lá está. Depende do entendimento dele e da vontade dele de trabalhar, né? Porque uma das de coisas... aplicar a lei, uma das coisas ditas foi o seguinte, olha, é incoerente o juiz aplicar uma multa em valor aos pais. Para quem recebe uma bolsa, né? Sim, porque necessariamente, porque via de regra, quem se evade a escola, quem tem excesso de ausência, são famílias de baixa renda. Exato. Sim, disse eu, mas aí cabe a medida socioeducativa ao menor, que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, é claro, se estiver falando de uma criança de 7, 8 anos, é uma situação. Porque aí você precisa chamar o pai à responsabilidade. E a medida socioeducativa se aplicaria ao pai, ao responsável. Agora, se nós estivermos falando de um adolescente, criança com 16 de 15, anos, 16, 17 anos, aí outro lá. Já é um outro nível de consciência. Né? Exatamente. E parece que é esse entendimento que não a há. vara da infância não tem. Não tem. Porque não aplica. Ele nivela todo mundo, do mesmo jeito, e você tem nuances que levam para um lado ou para o outro. E é interessante que dentro desse processo, quem é penalizado mesmo é o agente público, que cumpre metas, a escola que responde por esses índices de evasão. É o tipo da coisa, a criança não vai, o menor não vai, porque fica na rua pedindo, por exemplo, por conta da obrigação, que os responsáveis obrigam, coisa que o vale, ou fica na rua por ser vergonhice mesmo. E quem é penalizado por isso, no final da história, já que o juiz não tem esse entendimento, é a própria escola. Aí vem os porque índices, você tem exatamente, você os índices IDEB, por exemplo, de fluxo, por exemplo, os índices de fluxo do IDEB, e aí a culpa a escola recai sobre a vai escola. ter problema com verbas, vai ter problema com o famoso bônus do professor, uma série de consequências. Mas vamos em frente. Vamos lá. Busca ativa, item 2.5. Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e de proteção à infância, adolescente e juventude. Novamente entraria, nesse caso, o Conselho Tutelar. Eles teriam que ir à caça de problemas. Essa já busca, tem pouco, né? Bom, aí cabe aos municípios fortalecer o Exato. Conselho Tutelar. Eu acredito que principalmente na área de assistência social, né?
E assistência social é que vai nos locais, nesses locais como favelas ou bairros bastante distantes, né? Para fazer esse levantamento. Tem que instrumentalizar financeiramente, porque se dispõe de uma viatura, né, de um carro. Sim, teria que ser. Né? Agora, só falta o agente, né, ter que ir até um bairro distante, pagar do seu bolso o ônibus, né? Mas o que você acha que acontece no interior? A gente está restrito aqui a uma discussão à região metropolitana, mas o que você acha que acontece no interior? Quando você tem 40, 50 quilômetros de distância. Mas nem uma carrocinha para levar a pessoa? 50 quilômetros de distância numa carrocinha, né? Então, existe esse problema nas regiões metropolitanas por conta, né, de condições socioeconômicas, mas existe esse problema também nas regiões rurais, regiões mais afastadas. Acho que principalmente nessas regiões rurais, né? Nessas regiões mais afastadas. A ausência de escola. Exato. Uma escola, a criança para chegar a uma escola anda 10, 15 quilômetros ou mais às vezes. Vai de barco, muitas vezes, né? Sim, se a gente arriscado a morrer afogado pelo meio do caminho, sabe Deus mais o que, cobra, jacaré. Não tem? Tem, claro. O Programa Nacional de Transporte do Escolar, se a gente pegar, por exemplo, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Amazonas, Acre, o meio de transporte lá é o barco. Tá lá, você vê, né, procura no Google aí. Barco. O transporte, acabei de falar, o Programa Nacional de Transporte Escolar, nessas regiões, né, norte do Brasil, né, nos estados da região norte do Brasil, o transporte escolar é feito de barco. A ligação entre uma cidade e outra é o rio, né? Sim. O rio é a estrada. Não é? E aí que a gente percebe, falando um pouquinho de política, que a função do político, se ele fosse realmente, né, estivesse imbuído de ser político para o povo, é muito linda. Porque ele tem a oportunidade de fazer muita coisa boa. Infelizmente, não é isso que a gente vê. Bom, item 2.6, tecnologias pedagógicas articuladas. Aí a coisa também é complicada. Desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem de maneira articulada a organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente comunitário, considerando as especificidades da educação especial das escolas do campo e das comunidades indígenas e quilombolas. Longo, né? A coisa não é tão simples, né? Porque fazer essa articulação, como fazer essa articulação? Porque nós não primeiro temos... vamos entender do que se trata tecnologias pedagógicas. Exato. Tá? Eu quero falar... Primeiro vamos entender o que é tecnologia pedagógica, porque se a gente estiver falando de data show, projetor, bicho, tem muita escola que não tem banheiro, tem muita escola que não nem tem lousa tem, nem giz, nem professor. Né? Tem muita escola que se escreve na parede porque não tem lousa. Você vai falar de tecnologia? Não tem nem energia elétrica. Você vai colocar um data show para quê? Computador para quê? Como conversando esses dias também lá na escola, unidades escolares que receberam 20 computadores, só que esqueceram um detalhe, não tinha energia elétrica na escola. E ficou lá encostado, Deus dará. Algum tempo atrás aqui nós noticiamos que agora foi feita uma emenda à LDB, em que todas as escolas públicas agora vão ter que passar no mínimo 2 filmes nacionais. Exato. Então, só que tem muita escola que não tem televisão, que não tem projetor, não tem nada. Não tem condições, elétrica, não tem infraestrutura para isso, não tem sala para isso, não tem telão, não tem porcaria nenhuma. Não tem. É que a gente falava, você faz a lei, bonito, beleza, olha que lindo, mas não tem onde usar. É próprio do nosso país isso aí, nós sabemos é mais disso. embaixo, né? A meta está aqui, a estratégia está aqui, estabelecida e tal, mas ninguém disse aí, por exemplo, nesse item, o que significa tecnologias pedagógicas.
Seria assim, isso. Porque para uma escola em que se escreve na parede, a lousa é uma tecnologia. É uma tecnologia. Né? Pode ser ultrapassada? Pode, mas é uma tecnologia. diante da necessidade aí. É a melhor que eles têm, ué. Né? É algo para ser digerido devagarzinho. Flexibilização pedagógica. Disciplinar no âmbito dos sistemas de ensino a organização flexível do trabalho pedagógico, incluindo a adequação do calendário escolar de acordo com a realidade local, identidade cultural e com as condições climáticas da região. Isso concordo. Isso já acontece, isso está previsto na LDB, né? Haja visto que nós mudamos todo o nosso calendário aqui por conta de uma determinada Copa, né? Não, mas nem por ganhar exemplo, a gente ganhou. Não, mas por exemplo, em regiões rurais, onde existe Você tem a época da colheita. A safra sazonal, então não dá. E que quer queira ou quer não, quer a legislação permita ou não, as crianças que vão participam trabalhar. da lavoura, o calendário e olha, escolar, acho muito melhor do que ficar andando na rua, viu? Sim, o calendário escolar ele é articulado. Vai trabalhar na roça. Pelo menos não está fazendo nada de errado. Agora, isso aí já existe, já funciona, né? Talvez possa ser aprimorado, né? Oficializado, né? Sei lá. Mas aí não traz muita novidade, não. Talvez por algumas regiões que a gente desconheça, né? A gente não tem a pretensão de conhecer tudo, né? Então, talvez algum lugar não tenha nada disso. 2.8 Atividades culturais. Promover aí que entra os filmes. Promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos alunos dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polos de criação e difusão cultural. É uma meta ambiciosa. Eu também acho. É uma meta ambiciosa, é uma meta até bacana, né? Se a gente considerar que em alguns municípios começaram a surgir aí pontos de cultura, o ideal é que esses pontos de cultura pudessem ser dentro da escola. E transformar a escola num polo de criação e difusão cabe cultural. A isso, inclusive, fazer um parênteses aqui. Muito simples. Cabe a isso a contratação de um profissional. Tem que ter gente especializada sempre, não adianta né? falar, porque o professor faz isso no seu horário de trabalho livre. Bom. Porque isso também virou moda. A mesma coisa é falar, bom, eu quero montar uma banda na escola, né? Certo? Então, quem é que vai... Quem vai lá? Quem vai ser o maestro? Um aluno que tem algum conhecimento de música? Não, tem que ser um profissional. Quem vai pagar? O ideal seria, Omar, mas se a gente tiver pelo menos a contratação de um agente cultural, e esse agente cultural ele puder articular essas atividades culturais na escola, já vai ser algo Mas a figura do agente cultural, ela é prevista em lei? Não. Para se cumprir essa meta aqui, eu estou dando essa sugestão. Seria uma ideia que a escola pudesse contratar um funcionário, uma pessoa qualificada, que seria denominada agente cultural, para desenvolvimento do projeto cultural na escola, por exemplo. Isso me faz lembrar... interessante. Isso me faz lembrar um projeto aqui do estado de São Paulo, das escolas da rede pública estadual de São Paulo, que se chama a Escola da Família. A Escola da Família, quando ela foi criada com o objetivo de abrir a escola nos finais de semana com atividades culturais, esportivas, de lazer, tal, de assistência social. E aí previa-se a contratação de um profissional, que era chamado antigamente de educador profissional, da Escola da Família, e eu lembro disso. Os bolsistas que devem estabelecer, que deve criar então ali os seus trabalhos nessas áreas. É algo para ser implementado, é algo para ser discutido, melhorado, porque afinal de contas você tem uma pessoa responsável para ficar nos finais de semana e dias alternados da semana dentro da escola, que é para promover essa integração da escola de final de semana com a escola do dia a dia. Aí é uma possibilidade. Transformar esse modelo de escola da família numa política pública nacional
é algo a ser pensado, discutido, debatido. Né? E isso demanda tempo, né? Tem esse detalhe, né? Mas... Não vai ser fácil. Lembrando que a gente está em 2014, faltam 6 aninhos. Participação dos pais ou responsáveis. Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações entre escolas e famílias. Não é os pais ou os responsáveis, a gente já sabe que, pelo menos aqui na nossa região, não é cultura, né, deles irem à escola para saber como é que está a situação. Só vão quando chamados e às vezes quando são obrigados. Agora, promover a interação seria interessante, que a comunidade realmente, no caso pais e responsáveis, né, pudessem estar na escola junto com os professores, junto com a escola, né? Vai fazer diferença. Esse é o ideal, né? De um lado, você colocou a questão da falta de cultura de participar da escola. Do outro lado, eu vou citar também que nem todo diretor de escola gosta de ver os pais lá também. Tem esse detalhe. Nem todo professor, gosta de falar com o pai. Todo professor, nem todo professor gosta que o pai esteja ali assistindo a sua aula. Então tem os dois lados. Ele acha que é uma invasão, né, no espaço dele. E ambos os lados é uma questão cultural. De fato. Cabe trabalhar os dois lados. Tanto esse que você apresentou, da não participação dos pais, quanto do lado que eu falei, né, que é de uma escola do docente, fechada, né? Do docente que não quer. Uma escola fechada, uma escola arcaica, uma escola... E o pessoal não admite intervenção nenhuma, de espécie alguma, né? Aí se fala nessa tal de democracia. Tá bom. Atendimento a itinerantes. Tá acabando. Atendimento a itinerantes. Desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental para atender aos filhos de profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante. Isso é uma coisa muito interessante, porque nós não temos essa estrutura. Né? Nós temos problemas com funcionários que são itinerantes, como, por exemplo, vou citar um exemplo concreto. Não, o pessoal que trabalha no circo, por exemplo. Não, nem precisa ser no circo. Viajando constantemente. Tem essa questão do circo, né? Mas tem essa questão da construção civil. Também, o camarada trabalha numa empresa, hoje ele está aqui, amanhã ele está lá, e tem que estar sempre mudando, né? Um exemplo concreto. Também. Uma família que veio de Goiás, porque o pai trabalha na construção civil, e ele veio para trabalhar nos estádios da Copa, né? E aí agora, no meio do ano, acabou a obra e ele deve voltar para sua cidade. Né? Mas aí você faz a transferência do aluno. Né? Só que a gente não tem uma política sistemática que faça com que as atividades, o prontuário, né, todo o rendimento escolar vá junto com esse aluno. Então esse aluno novamente a gente volta naquele ponto que nós já falamos, dos sistemas estaduais que não se comunicam. Municipais com estaduais, estaduais com estaduais, e não se comunicam. Nesse caso, se a criança volta para Goiás, o sistema está lá, é só acessar. Né? Ele tem tudo, ele tem o boletim, ele tem tudo. Quer dizer, na verdade nós estamos falando quase que praticamente de uma federalização, né? É a proposta do Cristóvão Buarque. Né? Acho que é o único jeito da coisa permanecer num lugar só, né? O único jeito de se manter, né, dentro de um sistema fechado seria com a proposta do Cristóvão Buarque. Porque esse problema vai continuar. E outro detalhe nesse caso aí também. O problema das disciplinas comuns. Se o plano, as matrizes que não se conversam. Exatamente. No plano aí nós falamos de fazer um programa só, uma base comum nacional. Tem que ser a mesma, porque sai daqui e vai para lá, beleza, ele tá dentro ainda, né? Bom. Mais alguma nós temos aí? Sim, mais duas. Mais duas ainda. O item 2.12, atividades extracurriculares. Oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos estudantes e de estímulo a habilidades, inclusive mediante certames e concursos nacionais.
Bom, esses concursos nós temos aí, o BMEC, né, e outros. Tem a Olimpíadas de Língua Química Portuguesa, também. tem a Olimpíadas de Geografia, quem faz é National Geographic, né? Tem as de Só Química, não tem a acho que Olimpíadas seja de bem Astronomia. trabalhado, bem divulgado entre as escolas, né? Poderia haver uma participação maior, né? Quase que uma obrigatoriedade, né? Por isso que ela entra como uma meta aqui, né? Que é justamente para ampliar esse leque. Uhum. Né? O ideal seria que houvesse em todos os municípios, e aí, igual um campeonato mesmo. Começa no seu um município, campeonato, né? entre as escolas, e, aí vai para o estado. Estimula a competência entre eles, né? O sentido de competir entre si, ver quem é melhor, quem não é. Né? Ainda que muita Ajuda. gente seja contra isso que você acabou de falar, tá? Eu acho que a vida é assim. Você já nasce competindo com os outros espermas. Você é o bichinho lá que venceu, pô. É o melhor. Você é o melhor. Se o melhor é o que a gente tem aí, imagina os piores. Imagina que tá ruim. Imagina os que não vingaram. Então, o espermatozoide seu foi o melhor que vingou. Se o melhor deu nisso, imagina os outros. Ainda bem que os outros não vingaram, senão tá tudo perdido. Última estratégia. Estímulo a habilidades esportivas. Promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas escolas, interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional e do desenvolvimento esportivo nacional. Essa parte é bastante complicadinha também, né? É interessante, isso me fez lembrar, agora é moda, né, falar de Alemanha, não sei porquê, o pessoal ficou meio traumatizado com a Alemanha. Mas aqui no Brasil, isso é uma coisa que eu vi o Paulo Giraldelli falando, e tem razão na estrutura dele. Aqui no Brasil, a molecada joga bola sonhando em ser um jogador profissional, jogador e ganhar dinheiro com isso, e aí sai da escola para entrar numa escolinha de futebol. A função da escolinha de futebol não é ensinar ninguém a jogar bola, mas sim revelar talentos para vender e aí ganhar dinheiro. Também. Né? Diferente, por exemplo, da Alemanha, em que os esportes eles ficam dentro da escola. Aqueles que se destacam dentro da escola regular é os que vão seguir a profissão de jogadores. E outra, os olheiros, digamos assim, eles vão à escola. Né? Não tem a escolinha. A escola regular, e não a escola mercenária que vende. E nessa parte também, o que a gente vê, pelo menos na minha escola, você não vê uma ginástica olímpica, por exemplo. Só vê futebol. Futebol, vôlei, handebol, xadrez e qualquer outro esporte já é mais complicado ainda. É porque é baixo o estímulo, né, Omar? O Brasil tem esse karma aí de ser o país do futebol e só se quer jogar futebol. E a gente vê quando tem até as próprias Olimpíadas colegiais, né, aqui no município, muito baixa essa participação. E a qualidade, né, em si? Sim, a qualidade é baixíssima, até porque, olha só, essa meninada, eles vão treinar, entre aspas, esse esporte nas aulas de educação física, que se restringe a 2 aulinhas de 50 minutos por semana. Também, tem esse detalhe, né? Às vezes tem lá a tal das turmas de treinamento. Isso, ACD. Mas as turmas de treinamento se limita a futebol, voleibol, vôlei e handball. basquete. Você não tem. Eu volto no mesmo problema daquele das atividades culturais. Você não tem uma pessoa na escola dedicada que possa desenvolver essas diversas modalidades na escola. Em horários alternativos. Porque não adianta você virar e falar assim, fechou o caderno de matemática, tem 50 minutos para treinar atletismo, depois você volta para ter geografia. Isso é um absurdo. Não tem. E outra, o que a gente vê também na escola, me desculpem os professores, alguns professores de educação física, não são todos não, alguns são bem corretos. Eles põem a classe lá dentro na quadra, jogam uma bola, senta e fica batendo papo. E os caras se matando de correr atrás da bola. Quer dizer, não está treinando, não está buscando nada. É diferente de um atletismo, por exemplo, que você tem que fazer o acompanhamento, uma ginástica olímpica, que você não vai lá. Se você não acompanhar, a criança se quebra. Não é? Então eles jogam a bola lá, deixam os carinha correr atrás da bola, senta e bate papo.
Aí também não funciona, né? Infelizmente, em muitos lugares Sim, é assim. Tem muito Mas lugar. também eu tenho muitas experiências que eu já vi de outros colegas e que, graças a Deus, Deu certo? né, e que eu trabalho hoje com colegas assim, que não pensam dessa forma. Tanto é que a gente conseguiu começar a adquirir Aham. né, produtos de ginástica olímpica. Né, um trampolim, plinton, um cavalo, né, enfim. Aos poucos vão ver que Eu conheço uma escola que Mas adquiriu uns equipamentos assim, colchonetes e tal. E deixa pra lá. E acabou tendo que devolver o dinheiro. Sério? Sério. Mas por quê? Mas aí era Porque não tava lá o equipamento. Bom, aí já é outro problema. Meu Deus, né? isso é que a gente vive. Já é outro problema que deveria entrar aqui no PNE, que é o combate à corrupção na Que educação. Né? existe, né? Que existe. Bom, vamos... Esses foram os 13... as 13 estratégias né, para o cumprimento da meta 2. É importante que você que acompanha esse debate possa acessar diferentes sites, pode mandar para a gente sua opinião, crítica, sugestão, e lembrando que o site observatório do pne.org.br ativo. mantém tudo isso atualizado, da onde é possível extrair ótimas informações com relação a esse plano. Vamos certo? ver se tudo isso vai dar certo, né? Bom, esperamos que tenha sido útil.